Estamos na segunda última hora do programa Reclamar Adianta, na apresentação da jornalista Renata Maia. Bom, e voltamos aqui ao vivo com o programa Reclamar Adianta, nesta segunda-feira, dia 30 de maio. Só lembrando que você pode participar aqui com a gente, mandando a sua dúvida, o seu pedido de orientação através do nosso WhatsApp. Anota aí o número 993289328, 93289328. Eu lembro também que você pode participar aqui diretamente na nossa transmissão no Facebook e no YouTube Reclamar Adianta. Facebook e YouTube Reclamar Adianta. Bom, vou chamar aqui para participar com a gente hoje. Primeira vez que ela participa aqui do programa Reclamar Adianta com a gente. Ela já participa há algum tempo da coluna Reclamar Adianta no Jornal O Dia, mas aqui ao vivo com a gente é a primeira vez, a advogada previdenciarista Jeane Vargas. Bom dia, Jeane. Seja bem-vinda aqui ao Reclamar Adianta. Tudo bem? Bom dia, Renata. Bom dia, ouvinte do Reclamar Adianta. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso e a gente adora receber advogados aqui, especialistas na área de direito previdenciário, que é um assunto que a gente tem uma demanda muito grande aqui. Então, a gente sempre gosta de trazer as perguntas dos nossos ouvintes, né, Jeane, para que elas sejam respondidas aí pelos advogados que participam aqui do programa Reclamar Adianta aqui com a gente. Então, Jeane, vou começar aqui pela primeira dúvida, tá? Do Jorge Luiz Francisco. E a dúvida dele é a seguinte: o meu som tá saindo direitinho para você, Jeane? Tá ótimo. Tá, a minha imagem também? Tá, tudo certinho. Tá ótimo, então tá. Aqui para mim parece que eu tô robótica. Vou lá pela dúvida do Jorge Luiz, que ele diz assim: sofri um acidente automobilístico em 1991 e fraturei o colo do fêmur. Fiquei na tração e gesso. Recebo auxílio acidente no valor de R$ 482. Com o passar dos anos, tive artrose e precisei fazer uma artroplastia total de quadril no into. E sou portador de HIV. Gostaria de saber se eu posso me aposentar. Tenho 56 anos de idade. Vou passar aí a bola para você responder, Jeane, da dúvida do nosso ouvinte Jorge Luiz. Então, o senhor Jorge, ele falou aqui nessa dúvida que ele está recebendo auxílio acidente. E o auxílio acidente é um benefício que sofreu algumas alterações, principalmente no contexto da reforma da Previdência, né? Então, ele quer saber se ele pode ter direito a uma aposentadoria por invalidez. Então, em primeiro lugar, nós precisamos saber se o senhor Jorge tem condição de segurado com o INSS. Que ele não comentou na dúvida se ele está contribuindo para a Previdência, se ele está trabalhando, né? Então, a gente não tem essa informação. Então, a orientação que eu posso dar para o seu Jorge é a seguinte: primeiro, saber se ele tem condição de segurado com o INSS, porque tendo condição de segurado com o INSS e tendo uma invalidez, esse auxílio acidente dele pode ser cessado e transformado numa aposentadoria por invalidez. Se for comprovado, mediante laudos médicos, atestados, exames, que o senhor Jorge não tem mais condições de exercer nenhuma outra atividade. Porque o auxílio acidente, que é o benefício que ele recebe hoje, é um benefício que é pago para o segurado do INSS que sofreu um acidente de qualquer natureza e ficou com sequelas. Então, quem recebe auxílio acidente pode voltar a trabalhar, não tem problema, porque o caráter desse benefício é um caráter indenizatório. Ele está indenizando aquele trabalhador por conta de uma sequela que ele sofreu em razão desse acidente, que reduziu a sua capacidade laborativa. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui para o senhor Jorge e para todos os ouvintes que recebem auxílio acidente, né, a mudança que houve em junho de 2019. A reforma da Previdência foi aprovada em novembro, mas em julho foi aprovada uma lei que alterou o auxílio acidente. Até então, o auxílio acidente poderia ser contado na manutenção da qualidade de segurado. O que acontece, Renata? Muitas pessoas sofrem um acidente de trabalho ou um acidente de qualquer natureza, recebem o auxílio acidente e deixam de contribuir para a Previdência. Elas saem do trabalho, enfim, elas ficam com aquela única renda. Só que até junho de 2019, receber o auxílio acidente poderia manter os mesmos direitos de quem contribui para a Previdência.
A Uhum. partir de junho de 2019, o auxílio acidente não conta mais como condição de segurado do INSS. O INSS chegou até a emitir uma portaria recentemente, tá? Uma portaria agora de março de 2022, dizendo que quem recebia auxílio acidente até 17 de junho de 2019 permaneceu protegido pela Previdência até 15 de agosto de 2020. Então, senhor Jorge, se o senhor só recebe auxílio acidente e desde agosto de 2020 o senhor não contribui mais para a Previdência, volte a contribuir para a Previdência para recuperar essa qualidade de segurado com o INSS e verifique se a sua invalidez, se ela existe, ela pode ser constatada nesse período que o senhor ainda era protegido pela Previdência. Porque se essa invalidez for num período fora, que é o período de graça que nós chamamos, mesmo inválido, o segurado não tem direito ao benefício de uma aposentadoria por invalidez. Então, é uma situação, assim, muito séria, que precisa dar muita atenção, principalmente para quem está recebendo aí auxílio acidente. E quem recebeu auxílio acidente depois de junho de 2019, não conta mais como condição de segurado. Contribua ao mesmo tempo que recebe o auxílio acidente para poder continuar protegido pela Previdência. Jeane, se ele se aposentar, se ele conseguir aí, né, a aposentadoria, esse auxílio acidente que ele recebe, ele vai ser somado ao valor da aposentadoria ou não? Ele cessa no momento em que ele passa a receber a aposentadoria? Se ele for aposentado por invalidez, ele vai estar um dia recebendo auxílio acidente. Aí o benefício vai ser cessado e no dia seguinte ele vai passar a receber uma aposentadoria por invalidez. Agora, esse período que ele ficou em auxílio acidente, ele pode entrar no cálculo da aposentadoria dele. Então, é muito importante verificar essa situação, porque se o INSS conceder a aposentadoria por invalidez, a gente tem que olhar a carta de concessão, a memória de cálculo que foi feita pelo INSS para verificar se esse auxílio acidente entrou no cálculo. E isso serve também para aquelas pessoas que já são aposentadas, são ouvintes aqui do Reclamar Adianta, já receberam um auxílio acidente e talvez esse auxílio acidente não tenha entrado no cálculo da sua aposentadoria. Se algum ouvinte se identifica com essa situação, esse ouvinte pode ter direito a uma revisão da sua aposentadoria para que o valor do benefício seja majorado. Entendi. Então fica aí a orientação para o nosso ouvinte Jorge Luiz. Vou aqui para a próxima dúvida, que é do Roberto Costa, Jeane. Ele diz o seguinte: gostaria de saber se eu posso pagar um período que não contribuí com o INSS. Sou profissional liberal. Deixei de pagar de junho de 2014 até agosto de 2016 e atualmente tenho carteira assinada. E aí ele quer saber se ele pode pagar esses meses para contar, né, como tempo de contribuição para a aposentadoria. Aí ele diz assim: tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Ele disse ainda que teve contribuições como autônomo, né, em 1989 e 1987. E o período restante foi um período de carteira assinada. E ele quer saber aí o que ele pode fazer, Jeane. A pergunta, Renata, do senhor Roberto é bastante polêmica. Mas é uma ótima pergunta, porque é a dúvida de muitos trabalhadores, né, que ficaram sem contribuir para a Previdência e quando pensam na aposentadoria, lembram que aquele período que não foi contribuído vai fazer toda a diferença na hora de fazer o pedido de ter esse direito reconhecido pelo INSS, né? Então, assim, a Lei 8.212, que é a lei de custeio, ela permite, no artigo 45A, que o segurado do INSS, o trabalhador, indenize o INSS de períodos que ele deveria ter pago e não pagou. A gente está falando desse artigo por quê? Porque é um período que já decaiu. O INSS não pode mais cobrar dele, né, através da Receita Federal, mas é um período que ele, de fato, trabalhou e não contribuiu. Então, no caso do senhor Roberto, ele pode fazer um requerimento através do 135, ligar para o 135 e dizer que ele quer solicitar cálculo de período decadente. Aí ele vai indicar o período que ele quer indenizar, só que nesse caso, como é um período decadente, ele vai ter que apresentar provas de que ele trabalhou.
Ele não adianta só falar, eu quero indenizar. Por quê? Porque a Receita não pode mais cobrar ele daquele período, dessa contribuição previdenciária que deixou de ser paga. Então, ele vai ter que provar que, de fato, ele trabalhou, apresentar documentação, se ele foi autônomo, se ele tem RPAs que ele recebeu, se ele tem alvará de licenciamento, declaração de imposto de renda, declarando que recebeu daquela fonte, aquela remuneração, toda prova documental que mostre que, de fato, ele trabalhou, mas não contribuiu. Né? Se ele foi empresário, um contrato social, recibo de prolabore, tudo isso é importante para que o INSS reconheça o período. Agora, na aposentadoria, estamos com uma polêmica muito grande, porque com a reforma da Previdência, desde novembro de 2019, as regras de aposentadoria foram alteradas. Né? Então, nós temos regras novas e regras de transição para quem já era filiado à Previdência. Nós temos 4 regras de transição para aposentadoria por tempo de contribuição, uma regra de transição para aposentadoria por idade. Então, qual é a polêmica na indenização? É que o INSS ele emitiu uma portaria no passado, em 2021, dizendo que ele não vai aceitar períodos que foram indenizados depois de novembro de 2019 para aquisição de direito adquirido, de regra de pedágio de 50% e a regra de pedágio de 100%. Então, assim, essa questão é nova até para nós que somos advogados, né? A gente ainda não sabe como vai ser o comportamento do Poder Judiciário em relação a isso, né? Mas eu digo aqui o meu posicionamento, eu entendo que tem que ser aceito sim, mas é uma situação temerária. Então, se tem um trabalhador que quer indenizar o INSS, ele primeiro precisa procurar a ajuda de um profissional especialista em direito previdenciário para poder orientar. E se ele pagar essa indenização, ele tem que estar ciente dos riscos. Porque muitas pessoas, Renata, fazem o pagamento achando que a partir do momento que elas pagam, o INSS automaticamente vai reconhecer aquele período como tempo de contribuição para aquela aposentadoria que ele está pedindo. Mas são coisas totalmente distintas. Uma coisa é o pagamento, outra coisa é aquele período ser contado naquela aposentadoria que ele tem direito. Então, assim, é uma polêmica, né? A torcida aqui, os nossos esforços são para que o INSS mude essa postura e, se não mudar, que o Poder Judiciário reconheça na Justiça esse tipo de indenização para fins de aquisição de direito adquirido e das regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, assim, Jeane, se hoje o nosso ouvinte, o Roberto, ele opta por fazer esse pagamento desse período que ele ficou sem contribuir, né? Que ele trabalhou, mas não contribuiu. Não tem como dizer para ele, olha, esse período vai ser reconhecido para fins de aposentadoria, porque de forma administrativa não vai ser. Pode, porventura, ser reconhecido via judicial, mas até hoje a gente não sabe qual é o entendimento que a justiça vai ter de forma majoritária sobre esse assunto. Exatamente, Renata. A gente já sabe que o INSS, através da portaria que foi emitida no ano passado, já tem esse entendimento. Então, fazer a indenização e o pedido de aposentadoria, o trabalhador já tem que ter uma expectativa de que é muito difícil que o INSS reconheça esse período, porque já existe essa portaria, que é uma orientação, né? O servidor do INSS tem que seguir essa portaria. Então, é muito improvável que o benefício seja concedido com aquele período indenizado. Então, fica aí a orientação para o nosso ouvinte Roberto da Costa. A próxima dúvida é do Jorge Luiz. O Jorge Luiz, ele diz o seguinte para a gente: recebo auxílio-doença e meu 13º veio menor do que meu salário. Isso está correto? Bom, primeiro precisa verificar, né, exatamente o valor, porque o 13º do INSS, ele é pago em 2 parcelas. Então, a primeira parcela é 50% e a segunda parcela é 50%. Desde a pandemia, em 2020, o governo antecipou o pagamento, que até então era pago em agosto e novembro de cada ano, antecipou para poder melhorar a situação econômica que o Brasil estava vivendo. Isso foi repetido em 2021 e está sendo repetido agora em 2022.
Então, se ele recebeu, ele deve estar recebendo o benefício há pouco tempo, então ele não está acostumado. Ele recebeu provavelmente a primeira parcela, foi menor do que o salário, porque ele recebeu 50% do pagamento. E os outros 50% ele vai receber depois. Então, provavelmente pode ter sido isso. Ou uma outra situação. Ele recebe o benefício há pouco tempo e ele recebeu proporcional ao início do benefício. Então, se ele ainda não tem um ano em benefício, pode ser que o 13º dele foi menor, porque na proporcionalidade ele não vai receber 50% do valor cheio, ele vai receber 50% do período proporcional à data do início do benefício dele. Eu até cheguei a fazer essa pergunta para ele, Jane, porque a primeira coisa que eu perguntei para ele foi assim: ô Jorge, você, né, parece, porque assim, eu também entendo essa questão da antecipação da primeira parcela, né? Aí ele disse assim, que ele já recebeu a primeira e a segunda de igual valor. A primeira eu acho que foi paga março, abril, foi isso? E a segunda agora vai ser em junho? Ele recebeu em maio, agora a competência de abril, a primeira parcela, provavelmente. E a segunda vai ser paga em junho, é isso? Uhum. Então, aí eu até falei com ele para ele ligar para 135 para saber exatamente o que tinha acontecido. E aí eu perguntei para ele desde quando ele tinha o benefício, né? Porque também me veio à cabeça essa questão da proporcionalidade. E aí ele disse que ele tem o benefício desde outubro de 2015, mas aí em setembro de 2021 foi cessado e reestabelecido pela Justiça. Ele só não informou aqui para a gente quando esse benefício foi restabelecido pela Justiça. Porque, por exemplo, é o que você falou da proporcionalidade. Se ele só passou a receber novamente em fevereiro ou março de 2022, ele vai receber o 13º proporcional referente aos meses de 2022 que ele vai receber o benefício, né? A princípio, sim. O que ele pode fazer é entrar no site do Meu INSS, meu.inss.gov.br. No login dele, ele tem acesso a todo o histórico de pagamento. Então, tem um documento que a gente chama de SCRE, que é o histórico de crédito, que ele consegue saber. Porque, assim, às vezes acontece do beneficiário ter feito algum empréstimo, e aí quando ele vai receber no banco, ele só vê o valor líquido que caiu na conta dele. Ele fica, nossa, eu estou recebendo menos do que é. Sim, aí quando a gente vai puxar o histórico de crédito, esse extrato, a gente vê, tem um empréstimo aqui consignado. Não fui eu que pedi. Aí é uma outra situação, né? Aí existe uma ação indenizatória que a gente pode verificar contra a instituição financeira que liberou aquele empréstimo sem autorização do segurado. E, Renata, isso é muito frequente acontecer. Muito comum. A pessoa sente a diferença no valor líquido, porque quando cai no banco, o segurado ele só vê o valor que caiu. Ele não consegue saber como é que o INSS chegou naquele valor. Então, no site do INSS, nesse histórico de crédito, ele consegue saber o valor cheio do benefício e todos os descontos que estão sendo feitos para que chegue naquele valor líquido que caiu na conta dele. Então, senhor Jorge, a orientação é que o senhor entre no seu histórico de crédito. É a partir daí que é possível verificar o que de fato aconteceu com o valor do seu benefício ou se houve algum erro que precisa ser corrigido para poder saber o que fazer. É ISCRE, né? Que você falou que é o histórico de crédito. Isso, é com H mesmo. HISCRE. Perfeito, então, Jorge. Fica aí dada a orientação pela advogada Jeane Vargas, especialista em direito previdenciário. Se você tiver alguma dúvida, manda aqui para a gente através do nosso WhatsApp ou, de preferência, aqui na nossa transmissão, facebook.com/reclamaradianta ou youtube.com/reclamaradianta. A próxima dúvida é do Antônio Luiz. Ele pergunta o seguinte: eu sou segurado do INSS e fiz um requerimento pedindo auxílio-doença. Fiz a perícia no dia 23 de março, passei pelo perito, foi concluído. Mas quando ligo, eles dizem que não tenho nada a receber. Os exames e os laudos estão todos em dia e quero saber como posso receber meu benefício. É a dúvida aí do Antônio Luiz, Jeane. É muito estranha essa informação, né? Mas, assim, o INSS, infelizmente, tem deixado de reconhecer muitos benefícios de segurados que, mesmo apresentando toda a documentação necessária, o INSS tem negado, alegando que aquele segurado teria condições de trabalhar.
Então, a primeira coisa que o senhor Antônio precisa fazer é entrar no site do Meu INSS, que também existe em forma de aplicativo, ele não precisa ter necessariamente um computador. Ele vai ter que ver o resultado da perícia, né? Porque, às vezes, ligando para o 135, a informação ela é muito espaçada, ela não tem muito parâmetro. Ligando, entrando no sistema, é mais fácil identificar o que de fato aconteceu. Porque lá vai ter um campo de resultado de perícia. Ele vai clicar naquele resultado para poder saber o que aconteceu naquela perícia. Foi reconhecida a incapacidade? Não foi reconhecida a incapacidade? Por quê? Porque em alguns casos o INSS pode reconhecer a incapacidade, mas como a pessoa não tinha mais qualidade de segurado com o INSS pode negar o benefício. Não porque a pessoa não tem condições de trabalhar, mas porque ela não tem mais qualidade de segurado. Então, o primeiro ponto aqui é entrar no sistema e ver como foi o resultado dessa perícia para poder saber qual vai ser a providência que vai ser tomada. Se for falta de incapacidade, aí ele pode recorrer dessa decisão, ele tem um prazo de 30 dias da ciência para recorrer ou procurar a justiça para ter esse reconhecimento na justiça, tanto dessa incapacidade ou quanto de uma qualidade de segurado, porque às vezes o INSS reconhece que aquele trabalhador não tem qualidade de segurado, mas ele tem sim. Então, tudo isso tem que ser feito uma análise para poder verificar qual vai ser a melhor estratégia para que o senhor Antônio receba o benefício dele. Ô, Giane, só aproveitando, porque você tem falado muito da qualidade de segurado, né, que é necessária em todos os benefícios previdenciários. E a gente sabe que a qualidade de segurado, ela pode ser estendida até 36 meses, dependendo de alguns pré-requisitos. Eu queria que você explicasse aí para os nossos ouvintes rapidamente sobre essa questão da qualidade de segurado, que, assim, é uma coisa que a Giane repete aqui em todos os... porque é uma coisa que é fundamental, né, Giane? E muitas pessoas, elas não se atentam a isso. Eu vou pedir um benefício previdenciário e não tenho a qualidade de segurado, né? Que é você estar em dia com as suas contribuições previdenciárias, mas essa qualidade ela pode ser mantida em até 36 meses depois da última contribuição, dependendo de alguns fatores, não é isso? Isso mesmo, Renata. É assim, só para esclarecer, a qualidade de segurado é um requisito que não é para todos os benefícios em si. Por exemplo, não é para todos? Não, para pedir uma aposentadoria, não precisa ter qualidade de segurado. Você não precisa ter qualidade. Você tem que ter um mínimo de contribuições ou a soma dos pontos necessários. Isso. É claro que se a gente estiver falando de uma aposentadoria por invalidez, aí sim tem que ter qualidade de segurado. Mas a aposentadoria por tempo de contribuição e por idade não precisa provar qualidade de segurado. Tem muita gente que está muito tempo sem contribuir, mas já preencheu o requisito de uma aposentadoria ou preenche hoje com aquele tempo do passado e a aposentadoria tem que ser concedida. A gente está falando aqui de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, de auxílio-acidente, de salário-maternidade, de auxílio-reclusão, que são benefícios que precisa ter condição de segurado. Então, o que é condição de segurado, Renata? É quando o trabalhador ou aquele contribuinte, ele tem acesso a todos os benefícios que a Previdência oferece. Então, com qualidade de segurado, ele vai poder, se ele ficar doente e incapacitado, ter direito a um benefício do INSS. Se ele falecer e deixar dependente, seus dependentes vão ter direito a uma pensão por morte. Agora, a lei, ela não tira essa qualidade de segurado de um dia para o outro. Então, a pessoa parou de contribuir, aquele trabalhador, por exemplo, perdeu o emprego, parei de contribuir. Ela tem 12 meses de proteção. Então, naquele período ali de 12 meses, ela não vai precisar se preocupar, entre aspas, com a contribuição, porque ela sabe que ela vai estar protegida pelo sistema. Se aquele trabalhador, aquele contribuinte, tiver mais de 120 contribuições para a Previdência, sem que nesse período de 120 tenha tido interrupções que fizesse a pessoa perder a qualidade de segurado, ela ganha aí mais 12 meses, então estende até 24. E se a pessoa recebeu o seguro-desemprego, ela consegue estender mais 12 e aí a gente chega nesses 36 meses.
O mais importante é o trabalhador, o ouvinte do Reclamar Adianta, saber desse risco, Renata, porque as pessoas não sabem, né? Eu atendo muitas pessoas que chegam para mim e não sabiam eu não sabia que eu tinha que contribuir para continuar como segurado. Eu já contribuí há muito tempo lá atrás e agora eu quero um benefício do INSS. O INSS é um seguro. INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, é um seguro. Eu faço até uma comparação com um carro, né? Se você tem um carro, você não paga o seguro e acontecer algum sinistro, você não vai ser amparado naquele seguro, naquela situação. Então, o INSS é a mesma coisa. Ele sendo um seguro, a lei permite que a pessoa fique um período sem contribuir. A gente chama esse período de graça, que é um período que a lei estende a condição de segurado daquele trabalhador ou contribuinte que está sem contribuir. Por isso que é muito importante saber o que é a condição de segurado para quem realmente quer ficar protegido pela Previdência, porque a pessoa fica doente, vai procurar a Previdência, o INSS reconhece a incapacidade, mas não concede o benefício, porque a pessoa estava muito tempo sem contribuir, e aquele período foi fora do período de graça. Perfeito. Então, super explicado aí pela advogada Jeane Vargas, que hoje participa aqui do programa Reclamar Adianta. Próxima dúvida, Jeane, também é uma dúvida que sempre, assim, desde quando a gente começou aqui o Reclamar Adianta, eu acho que essa é uma das dúvidas que a gente mais recebe. O Joaquim Crespo, ele pergunta o seguinte: fui aposentado com 8,2 salários mínimos. Hoje, recebo 3 salários. Será que há alguma forma de reverter essa situação? Essa defasagem, né, que ele teve na aposentadoria ao longo do tempo? Essa pergunta é muito frequente mesmo. Eu, como advogada, uso muitas vezes aposentados insatisfeitos, né? Porque o que a gente ouve eu fui aposentado com X salários mínimos e hoje em dia recebo muito menos. Por quê? Porque o aposentado, ele faz a comparação do seu benefício com o salário mínimo. Mas o reajuste que é dado anualmente para os benefícios previdenciários não é o reajuste do salário mínimo, né? O reajuste dos aposentados é o INPC. E esse INPC, ele, em tese, tem sido menor do que o índice do salário mínimo. Então, por exemplo, esse ano nós tivemos um INPC de 10,16%. E o reajuste que foi dado aos benefícios foi um pouco inferior a esse. Então, com o passar dos anos, a tendência é que haja um achatamento do valor do benefício e, infelizmente, em relação a isso, não tem como pedir revisão, porque é a aplicação da lei. Isso é o resultado da lei. O que nós precisamos é de leis que protejam mais os nossos aposentados. Então, deveria alterar esse índice para que fosse um índice mais vantajoso e que realmente pudesse acompanhar as perdas que o aposentado tem ao longo dos anos. Muitos aposentados fazem esse tipo de revisão, mas para pedir revisão com base nisso, infelizmente, não tem como. Não tem. É o que você disse, né, Jeane? Tá, é a lei. A lei, ela... E aí, o que acontece? Todo ano, o salário mínimo, ele aumenta seguindo um determinado índice. E aí, quem recebe acima de um salário mínimo tem o salário corrigido através de um outro índice. Então, eu estou vendo cada vez mais próximo o dia em que todo mundo que é aposentado pelo INSS já há algum tempo vai receber um salário mínimo. Porque a defasagem que acontece ao longo dos anos, e se realmente essa forma de correção do salário de quem recebe acima de um salário mínimo não for feita, está cada vez mais próxima essa questão de quem recebe acima de um salário mínimo passar a receber um salário mínimo. Jeane, vou aqui para a próxima dúvida, que é da Maria Helena. Ela diz o seguinte: meu irmão perdeu a revisão do INSS, pois ele se confundiu com a data. Meu pai estava muito doente e os filhos estavam comprometidos com ele, que infelizmente faleceu. E aí ela quer saber se o irmão ainda pode fazer essa revisão e calcular suas perdas. Bom, o irmão da Maria Helena, a Maria Helena passa essa informação para o irmão seguinte: há quanto tempo ele está recebendo o benefício? Né? Que existe um prazo de 10 anos para pedir a revisão do benefício que ele está recebendo. Então, como é que se conta esse prazo de revisão? Ele conta, não é a partir do requerimento da aposentadoria ou do benefício, é do pagamento da primeira parcela.
Então, assim, vou dar um exemplo aqui. A gente está em 2000, vamos supor, a pessoa fez o requerimento da aposentadoria em janeiro de 2010 e o benefício foi concedido em janeiro de 2011. Então, ela recebeu o primeiro pagamento, a primeira parcela em janeiro de 2011. O prazo de 10 anos só vai começar a contar no mês seguinte, que é 1º de fevereiro de 2011. Então, vai ter 10 anos daquela data para fazer o pedido. Esse exemplo que eu dei, os 10 anos já se passaram. Então, a Maria Helena precisa passar para o seu irmão para verificar quanto tempo ele recebeu essa primeira parcela para poder fazer o pedido de revisão. Agora, uma outra questão é revisão por quê? Qual é o motivo da revisão? Porque muitas pessoas fazem um pedido de revisão para o INSS, qual é o motivo? Estou insatisfeito com o valor do meu benefício. A gente sabe que não é razão, né? Que com certeza a insatisfação é um motivo, obviamente, para poder você querer buscar uma revisão, mas o que a gente precisa encontrar para que essa revisão de fato aconteça é um erro na concessão. Então, dentro do prazo de 10 anos? Ok. Vamos ver, teve algum erro na concessão? O INSS deixou de considerar algum período que deveria ter entrado no cálculo da aposentadoria, alguma contribuição, algum tempo especial que ficou de fora? A gente tem que encontrar algum erro de regra, né? Ainda mais agora que a gente está na reforma da Previdência. Várias regras de transição. Será que o INSS aplicou a regra de transição adequada, a melhor regra para o caso daquele segurado? Então, tudo isso pode dar direito à revisão, mas ele tem que saber o que ele está pedindo. Porque se ele não sabe o que ele está pedindo, muito menos o INSS na hora de pedir a revisão. Claro. E uma outra coisa, Renata, essa questão da revisão, ela tem que ser analisada pelo ponto do INSS. Se o INSS, naquele pedido de revisão, vê que ele fez alguma coisa errada que pode diminuir o valor do benefício, vai ser o diminuído. INSS pode diminuir o valor do benefício. Então, antes de fazer pedido de revisão, procure um profissional especialista no assunto para saber os riscos de pedir essa revisão, se vale a pena, para quanto vai o valor do benefício, se a revisão, porque às vezes a revisão é tão pequena que às vezes não sei, talvez não vale a pena pedir a revisão, ou vale a pena sim, e qual vai ser o proveito econômico que esse trabalhador, esse aposentado, vai ter com essa revisão. Jeane, eu acho que assim, você traz uma informação muito importante, porque sempre o segurado acha que, não, eu vou entrar com um pedido de revisão e minha aposentadoria vai ser aumentada. E nem sempre isso acontece. Há muitos casos, aqui nós já recebemos alguns casos de pessoas que entraram com pedido de revisão e o valor da aposentadoria foi diminuída. É o que a Jeane pontuou aqui. Se houve algum erro, né, para mais no processo de concessão da sua aposentadoria, e ao pedir a revisão, você chama a atenção do INSS para isso, porque ele vai rever ali todos os cálculos. A sua aposentadoria vai ser diminuída. A Maria Helena está participando aqui na transmissão com a gente, ela disse que é referente à revisão que o governo deu. Eu não sei que revisão é essa, porque o governo faz tantas revisões, tem revisões que atingem pessoas que se aposentaram até a data tal. Então, assim, eu acho que a gente precisaria de mais informações, né, o Jeane, para poder orientar ela. Sim, com certeza, foi o que você falou, Renata. São várias revisões que o governo já deu, que já existe o reconhecimento e que o INSS, às vezes, até de ofício, é obrigado a revisar o benefício. Então, primeiro, identificar qual é o tipo de revisão para poder correr atrás dela. Porque, às vezes, tem revisão que não vale nem a pena discutir no administrativo. Vai direto para a justiça. Ou tem revisão que é melhor discutir no administrativo, que existe um entendimento, às vezes mais fácil de ser comprovado. Então, tudo é uma questão de estratégia, Renata. Verificar qual é a revisão e qual vai ser o caminho que o segurado do INSS vai adotar para poder ter o seu direito reconhecido. Agora sim, Jane, geralmente quando o INSS faz por conta própria essas revisões no âmbito administrativo, obviamente ali na portaria dessa revisão desse benefício, ele estabelece prazos. Se, por exemplo, for esse o caso aqui do irmão da Maria Helena, estou tentando aqui pensar em algumas situações, e ele perdeu o prazo administrativo para solicitar essa revisão, ele poderia ainda se socorrer da justiça? A gente precisa saber qual é essa revisão. Eu estou aqui tentando pensar qual seria essa revisão para poder responder de uma forma mais clara.
Mas a princípio, sim. A princípio, o INSS... Porque se o INSS deveria ter feito a revisão e ele não fez, o erro foi do INSS, o erro não foi do beneficiário. Se ele está dentro do prazo de 10 anos de revisão, a princípio ele pode pedir essa revisão na justiça, entendeu? O mais importante é ele estar dentro do prazo de 10 anos. E o INSS dizendo que revisaria o benefício de todas aquelas pessoas que se enquadram naquela situação e excluiu o irmão da Maria Helena de uma forma aleatória, aí o erro foi do INSS. Então, o INSS que tem que corrigir esse erro estando dentro do prazo de 10 anos da revisão, da concessão do benefício. Perfeito. Maria Helena, então dada aí a orientação para você, se você pudesse nos informar aí que revisão é essa, seria mais fácil da gente conseguir te orientar, tá bem? É o que eu sempre digo, Jane, assim, quanto mais informações o ouvinte traz pra gente, é melhor, senão a gente fica muito no campo aqui do né, peraí, eu vou tentar entender aqui o que está acontecendo. E na maioria das vezes acaba sendo isso mesmo. Eu vou aqui para a próxima dúvida, que é da Eugênia. Ela gostaria de saber o seguinte: gostaria de esclarecer uma dúvida. Eu cuido de uma senhora de 84 anos que tem Alzheimer e crise de pânico. Eu solicitei um período para fazer a prova de vida dela junto ao INSS, mas até hoje não obtive respostas. Eles dizem que eu não posso responder por ela, pois não possuo carta de procuração. Gostaria de uma ajuda para solicitar essa procuração, pois a senhora pode ter o pagamento, né, a aposentadoria bloqueada. Tá, vamos lá. O INSS emitiu uma portaria agora em fevereiro de 2022. Nenhum benefício pode ter o pagamento bloqueado por falta de comprovação de vida no ano de 2022. Então, se esse é o receio da dona Eugênia, pode ficar tranquila. Mesmo não tendo essa prova de vida, o pagamento dessa senhora não vai ser bloqueado. Agora, uma outra questão que a senhora Maria Eugênia trouxe é o cadastro da procuração de uma senhora que está com Alzheimer. Então, em primeiro lugar, só pode representar uma pessoa do INSS com procuração cadastrada. Segundo lugar, a dona Eugênia tem condições de assinar uma procuração? Porque, dona Eugênia não, né? A senhora que ela cuida. Porque se essa senhora não tiver condições de responder por si própria, qualquer procuração que ela assine pode ser anulada. Então, aí seria um outro passo, que seria uma ação, uma interdição, para que a justiça nomeie um curador que vai representar os interesses dessa senhora que está com Alzheimer. Aí, com a curatela em mãos, provisória ou definitiva, ela vai ser apresentada para o INSS, num pedido de cadastro de procurador, né, o representante legal, e aí o INSS, em posse disso, vai cadastrar aquela pessoa como representante, porque é cadastro de procurador, Renata, ou de representante legal. Por quê? Porque não sempre é uma procuração que você vai dar. Às vezes a pessoa não tem condições, então vai ser um curador, que me parece que é o caso dessa senhora idosa. Então, assim, em relação a isso, em relação a essa dúvida, essa é a questão. Agora, um outro ponto que merece também atenção é que essa portaria do INSS de fevereiro de 2022, ela trouxe uma novidade, porque até então, quem fazia a prova de vida era o próprio beneficiário, né? Ele que tinha que provar estar vivo para o INSS. Com essa portaria, inverteu a lógica. É o INSS que vai ter que provar que você não está vivo. Então, o INSS ele vai buscar, a partir de um cruzamento de dados, se aquela pessoa está viva. Como é que é feito esse cruzamento? Perícias que a pessoa possa ter passado no INSS, declaração de imposto de renda, tanto como principal como dependente, votação, aquele cadastro com selo ouro no gov.br. Então, tudo que for possível para o sistema do governo receber aquela informação de que aquela pessoa, por exemplo, pediu um empréstimo consignado com biometria, ela passou o dedo ali, então aquilo ali já é uma prova de que ela está viva. Então, o INSS não precisa exigir que aquela pessoa prove estar viva. Só que, como isso é muito recente ainda, o INSS ainda está implementando essa situação. Por isso que, até o final do ano, nenhum benefício poderá ser suspenso por falta de prova de vida. O que pode acontecer é o INSS procurar em todos os meios
verificar se essa pessoa está viva e não encontrar nenhuma informação. E aí sim, pode ser que seja feito algum contato, mas sempre preservando o deslocamento daquele segurado. O deslocamento agora vai ser a última opção. Lembrando que também a prova de vida pode ser feita de forma facial pelo aplicativo do INSS. Então, essa questão pode até ajudar a dona Eugênia, né? De qualquer forma, querendo fazer a prova de vida da senhora que ela cuida, procurar fazer essa prova, talvez com o selo ouro no aplicativo do meu INSS. Perfeito, então respondida aí a dúvida da nossa ouvinte Eugênia. E, Jeane, a gente está caminhando aqui para os minutos finais do Reclamar Adianta, e eu queria encerrar aqui o nosso bate-papo de hoje, né? As dúvidas foram respondidas, que é sempre bacana aí essa troca do ouvinte aqui com os colaboradores aqui do Reclamar Adianta, porque são casos reais que a gente responde e quantas pessoas se veem dentro dessas situações, né? Mas eu queria abordar aqui nesses minutinhos finais que a gente tem com você uma questão que, assim, eu acho que cada vez mais a gente percebe que as pessoas não entendem a importância das contribuições previdenciárias, né? E aí, quando a gente fala de contribuição, a gente está falando de planejamento previdenciário. Olha, eu quero, né, quando eu tiver lá meus 65, 70 anos, eu quero receber minha aposentadoria, mas espera aí, o que eu preciso fazer para receber, para ser aposentado do INSS? Porque aquela fake, né, que adoram divulgar por aí, de que você que nunca contribuiu para a Previdência Social tem direito a se aposentar com um salário mínimo, isso é a maior mentira que contam para a população, né? Porque isso não é aposentadoria, isso é LOAS, que é um benefício assistencial que não é pago pelo INSS, é pago pela assistência social. É uma coisa que não tem nada a ver com o INSS. Só que o INSS usa a estrutura dele para fazer o pagamento desse benefício. Então, muitos espertinhos, né, querem aí embutir isso na cabeça da população. Então, eu queria terminar esse nosso papo de hoje, Jeane, você falando um pouquinho para a gente aí sobre a importância, né, desse planejamento previdenciário. Renata, com certeza planejar a aposentadoria já era importante antes da reforma da Previdência, né? Sempre foi importante planejar a aposentadoria, mas com a reforma da Previdência, o planejamento ele ganhou uma importância maior, porque nós estamos aqui num momento de mudança de lei, né? Então, existe o direito adquirido para quem já tinha preenchido os requisitos, temos regras de transição que o legislador trouxe através da emenda constitucional 103, que aprovou a reforma da Previdência. Então, é muita informação, é muita regra, mudou as regras do jogo. Então, o que a pessoa que um dia pensa em se aposentar, ela tem que pensar nisso hoje, e não quando ela estiver próximo de se aposentar. Porque tem muita coisa que não dá para mudar, tem muita coisa que passou, como é que a gente vai mudar o que passou? Né? Então, planejar a aposentadoria é um ato de cuidado com o seu futuro, com você e com seus dependentes, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, a gente não sabe quando a gente vai morrer, sabemos que iremos morrer um dia, mas não sabemos quando, como os nossos dependentes vão ficar. Então, saber como é que a lei hoje calcula uma pensão por morte, que mudou drasticamente com a reforma da Previdência, é importante saber se tem condição de segurado, porque isso também entra dentro de um planejamento previdenciário, para saber se a pessoa não tem, eu estou desempregado, não tenho dinheiro, doutora Giane, para pagar a Previdência. Eu posso ficar sem pagar, mas eu estou protegido. E isso é um planejamento previdenciário também. Se planejar para uma incapacidade, a gente não sabe o dia de amanhã, se a pessoa sofre um acidente, ela fica inválida, ou ela precisa ficar um período sem trabalhar. Aquela renda que o INSS vai oferecer para ela, vai ter condições de pagar as suas contas? Então, tudo isso entra dentro de um planejamento previdenciário que não é só de uma aposentadoria, mas é de um auxílio-doença, ou de um salário-maternidade, de uma mãe que trabalha por conta própria, ou não trabalha, mas contribui para a Previdência de forma facultativa, ela pode escolher o valor que ela vai contribuir para a Previdência e planejar o valor do seu salário maternidade. Então, tudo é planejar, é conhecer. Se não sabe, procure quem saiba para poder tomar as decisões e não se arrepender lá na frente. Eu já atendi pessoas aqui, viúvas, que chegam aqui desesperadas porque fizeram um pedido de pensão por morte do seu falecido marido e o INSS negou, não porque não reconheceu ela como esposa ou companheira, mas porque ele estava muito tempo sem contribuir e ele perdeu a qualidade de segurado. Então, tudo é planejar, tanto na condição de segurado,
quanto de uma aposentadoria, saber como é que é feito o cálculo, para poder ver o que vai entrar no cálculo, qual é a média desse trabalhador desde julho de 94 até hoje, vale a pena contribuir mais, vale a pena contribuir menos, posso aumentar a minha contribuição, não posso, vou indenizar o INSS, não vou indenizar o INSS. Então, são várias situações que o ouvinte do Reclamar Adianta, que está aqui conosco, precisa se atentar para não ser pego de surpresa lá na frente. Não, e ainda tem uma questão, né, Jane? Porque enquanto você falava, eu ia me lembrando aqui, como a área de direito previdenciário é uma área que eu particularmente gosto muito. E aí você vai falando as coisas, eu vou lembrando de como eram e como estão hoje em dia, né? E assim, quem conhece um pouquinho do assunto sabe que essa reforma da Previdência realmente ela foi muito dura para o segurado da Previdência Social. E aí você falou sobre a questão da pensão por morte, né? Que hoje, assim, a pessoa recebe 50%, se for mais de um salário mínimo, 50% mais 10% a cada dependente. Então, assim, em regra geral, né, uma esposa ou um marido que moram os dois ali sozinhos, né, já são idosos, os filhos já são maiores de idade. Em tese, né, se quem faleceu recebia mais de um salário mínimo como aposentadoria, aquele cônjuge sobrevivente vai receber 60% do que ele recebia. E aí eu fico pensando assim, poxa, 60%, será que realmente, na hora que o legislador fez essa reforma, ele parou para pensar que esse cônjuge sobrevivente teria que sobreviver, de fato, só com 60% dessa renda daquele que faleceu? Porque, assim, algumas contas diminuem, sim, mas outras não. O aluguel não vai diminuir porque tem menos uma pessoa em casa. A água e a luz talvez diminuam ali um pouquinho, né? O que você gasta no supermercado também. Mas com tudo tão caro como hoje, né, Giane? As contas básicas ali não vão diminuir tanto. Internet não vai diminuir, telefone não vai diminuir. Então, assim, realmente foi eu considero uma reforma muito injusta para o segurado. E é por isso que é necessário, sim, falar sobre o planejamento previdenciário. Eu acho que o mais importante, Jane, é levar informação para as pessoas, não é? Porque eu imagino você, como militante da área previdenciária, quantas e quantas vezes o cliente senta aí de frente para você e ainda está com aquelas informações de anos atrás, né? Com certeza. Eu já atendi cliente que falou assim, não, mas se eu contribuir os últimos 3 anos no teto, eu vou me aposentar no teto. Eu vou me aposentar pelo teto. Aí eu falei, meu Deus, essa regra já foi alterada há muito tempo. É média. Então, assim, é preciso. E nesse caso que você deu, Renata, assim, do aposentado, porque quem falece não sendo aposentado... é pior ainda. É pior ainda, né? Então, assim, o valor reduz mais ainda. Então, assim, isso também entra dentro de um planejamento previdenciário. Né? Então, infelizmente, né, a lei mudou, nós estamos num momento recente ainda, que é recente para o Poder Judiciário, é recente para o INSS, é recente para os advogados, é recente para o trabalhador. Então, assim, o mais importante, eu até parabenizo o trabalho de vocês, né, do Reclamar Adianta, Renata, de levar informações à população, porque as pessoas carecem de informação, né? Quantas pessoas eu já ouvi falando assim, se eu soubesse que era assim, eu teria feito diferente. Então, saiba hoje como agir, e sabendo disso, não deixe de fazer o que é certo, o que é seguro para você, para sua família, para os seus dependentes, porque com certeza você não vai se arrepender disso se você vier precisar da Previdência antes de uma aposentadoria, ou quando chegar o momento da sua aposentadoria, você já vai estar preparado para aquilo. Você já vai saber qual vai ser o valor do seu benefício. Quantas pessoas dão entrada na aposentadoria sem saber qual é a regra que vão se aposentar? Qual vai ser o valor do benefício? As pessoas simplesmente fazem o pedido, às vezes recebem, estão insatisfeitos, não gostei do valor, recebe, quero pedir uma revisão e às vezes não tem revisão, Renata. Não tem revisão. Para ter revisão tem que ter erro. Se a gente não encontra erro, não tem revisão. Então, por isso que é muito importante, antes de receber o primeiro pagamento do benefício, de fazer o pedido de aposentadoria, buscar um profissional que entenda do assunto especialista para receber toda a orientação adequada e não ter nenhum prejuízo lá na frente. É verdade. Jane, queria te agradecer imensamente pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente nessa segunda-feira, né, falando sobre um assunto tão importante que é essa questão do planejamento previdenciário, além de responder aí as dúvidas dos nossos ouvintes. Então, muito obrigada, o espaço que está sempre à sua disposição, vamos marcar aí outras vezes,
tá? Para que você esteja aqui com a gente, porque eu sei o quanto a população carece aí de informação nessa área de direito previdenciário. E é muito bom quando a gente encontra profissionais que conseguem explicar esse assunto com muita clareza, né, sem usar juridiquês, falando uma linguagem aí popular urbana. Então, muito obrigada mais uma vez e deixa aí pra gente seus contatos, redes sociais, enfim, o espaço é seu. Eu que agradeço, Renata, um abraço para o Átila também, obrigada, minha primeira participação aqui, estou à disposição de vocês. Meus contatos, eu tenho o Instagram, é o gianevargas.adv, meu escritório de advocacia é o Vargas Farias Advocacia, é o vargasfarias.adv, vocês nos encontram no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, temos um site também, que é o www.vargasfarias.com, e estamos à disposição e agradeço, foi um prazer conversar com vocês e espero que tenhamos outras oportunidades. Com certeza. Jane, muito obrigada. Tá uma excelente semana para você. Até a próxima. Para você também, Renata. Tchau. Tchau, tchau. Bom, e eu vou me despedindo de todos vocês por aqui. Muito obrigada a todos vocês que permaneceram aqui com a gente no programa de hoje. Amanhã, terça-feira, a gente tem aqui com a gente Fred Leon respondendo as dúvidas dos nossos ouvintes. Então, amanhã, 10 horas, espero por vocês aqui na Rádio Bandeirantes AM 860 e também pelas nossas redes sociais, Facebook e YouTube Reclamar Adianta. Até amanhã. Valeu.